Oi, turma! Como é que vocês estão, CDD01? Queridas, eu estou aqui morrendo de saudades, né? Tô sentindo falta de todas vocês, tô sentindo falta de Patrícia, tô sentindo falta de Ana Lívia, de Ana Paula. Gente, tô sentindo falta de todas vocês. Adriana, menina, até de Sebastiana. Tô sentindo falta. Tô sentindo falta de todas, todas. Ana Carla, gente, eu não tô me aguentando de saudade de vocês, né? Vamos começar hoje nosso conteúdo online. Espero que vocês estejam aí firmes e fortes. Estou feliz por saber que está todo mundo aí participando, todo mundo interagindo. Gente, eu quero que vocês se sintam assim especiais, se sintam privilegiadas, porque apesar de tudo isso que a gente está vivenciando, em nenhum momento a gente deixa de ofertar o melhor para vocês. A gente se inova. Eu, como professora, eu estou sempre buscando me inovar, tentar trazer o melhor para vocês no conforto de vocês de casa, em casa, né? Vamos começar nosso conteúdo de hoje. Tô super animada, espero que vocês também estejam. Vocês moram aqui, ó, no meu coração. Façam aí, fechem aí o coraçãozinho de vocês junto comigo. Vocês moram no meu coração, então vamos começar nosso conteúdo de hoje, certo? O livro é o livro de Atividades Físicas e Recreativas, capítulo 5, a página 27 a 30, certo? Então já vão abrindo aí o material de vocês, já vão começando a fazer aquela leitura. Vocês sabem que eu sempre peço para vocês pausarem o vídeo para fazer aquela leitura prévia. Então, pega o material, faça aquela leitura, pausa o vídeo e depois libera aí para a gente começar. Se vocês quiserem, eu posso até o quê? Cantar uma música por enquanto que vocês lêem. Né? O que é que vocês acham? Vocês estão lendo aí, eu cantando aqui. Não, gente, não vai dar certo, porque eu sou péssima cantora, né? E aí vai atrapalhar ainda mais o raciocínio de vocês. Mas podem pausar, pega aí, abre na página 27 e faz a leitura. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Revisando o conteúdo anterior, né? A gente falou sobre planejamento. A gente falamos sobre planejamento das atividades, né? Eu dei várias suposições de atividades que a gente faz quando a gente planeja uma atividade lá na casa da criança, que se Deus quiser, quando vocês voltarem, eu vou levar vocês lá para vocês conhecerem, certo? A gente vai botar nosso plano em ação. E a gente viu que é importante o planejamento financeiro, o planejamento no trabalho, em todos os setores, atividades que a gente vai fazer, uma festa, tudo a gente precisa planejar bem, né? E aí eu falei bastante sobre isso no nosso conteúdo passado. E hoje nós iremos aprender a conhecer o público para entender como esses indivíduos agem. Como assim, professora? Vocês estão buscando, né, se profissionalizar em cuidador, né? Vocês querem ser cuidadoras, né? E a gente sabe que para ser cuidadora tem várias faixas etárias de idade que a gente pode trabalhar, né? A gente pode trabalhar com a criança, a gente pode trabalhar com idosos, com adolescentes, com adultos. Vai depender do que você se identifica, né? E também do que apareceu, né? Porque muitas vezes a gente se identifica muito com criança, mas o que no momento estava disponível para mim era com idoso. Então, eu vou trabalhar com idoso porque é o que está disponível no momento, mas eu me identifico mais com criança. Então, são essas situações que a gente vai aprender hoje. O perfil que o cuidador precisa ter para trabalhar com cada público que eu vou mencionar aqui, ok? Isso é muito importante, isso é muito rico para a gente adquirir, absorver, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e quando a gente está realmente trabalhando, a gente acha que é outra. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia faculdade, eu sempre achei que eu ia trabalhar, eu ia dar muito bem para trabalhar com idosos.
Sempre gostei de trabalhar com idosos, eu achava que eu tinha muita afinidade com idosos. Até eu passar pelo o estágio de geriatria, né? Que era com os idosos. Não dava, minha gente. Não dava. Eu amo idosos. Se eu atendo muitos idosos domiciliares, né? Atendo bastante. Só que, para dizer assim, se fosse para me escolher entre um emprego com idosos e com crianças, eu prefiro crianças. Eu amo trabalhar com crianças, né? Na minha área de físio, é muito mais fácil eu trabalhar com crianças do que com idosos, porque idosos já tem aquela resistência, às vezes não aceita o que a gente propôs, e tem aquela coisa toda. E criança é muito mais fácil. Então, para o meu perfil, eu tenho muito mais facilidade de trabalhar com criança do que com o idoso. Trabalho com todos os públicos, mas a preferência é com criança, né? Apesar que eu só tenho paciente idoso, eu não tenho criança. Mas, entre escolhas, eu escolheria a pediatria. Então, é exatamente isso que a gente vai falar aqui no decorrer do nosso conteúdo, certo? E aí eu pergunto a vocês, você tem mais afinidade com qual público? Você já fez essa interrogação para vocês, com qual público vocês queriam trabalhar? Sempre que eu dou esse módulo de atividades físicas e recreativas, sempre que a gente vai para algum lugar, as pessoas, quando eu levo para as crianças, né, para vocês passarem uma tarde com as crianças, muita pessoa não se identifica. Muita. Tem pessoas que dizem, professora, eu não tenho capacidade de trabalhar com criança, eu não tenho paciência, eu não tenho jeito, porque tudo é jeito, né? Eu não tenho jeito de brincar, eu não tenho jeito de fazer com que a criança fique com a conexão comigo. Tem pessoas que não se identificam, né? Por mais que a pessoa seja uma ótima profissional, mas ela não tem ela não consegue desenvolver essa afinidade com esse público. E já tem pessoas que é o oposto, né? Tem pessoas que só têm afinidade com crianças, já não tem com idosos. Tem pessoas que já têm muita afinidade com idosos, já tem uma forma de trabalhar com idosos assim que eu admiro. E eu aprendo muito com esses relatos que vocês me passam, certo? Então, quando o vídeo acabar, vão comentar lá no grupo as afinidades que vocês mais gostam. Eu gosto de interagir com vocês, certo? Então, escolham o que vocês mais têm interesse de trabalhar, com qual área vocês têm interesse de atuar e busquem, né, dar o melhor de vocês quando vocês estão nesses momentos, porque quando a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente não fica desempregado de forma alguma, certo? Então, a dica que eu dou é essa, já busca a sua identidade, porque se você gosta de cuidar de idosos, sempre vai aparecer uma pessoa para você cuidar. Se você gosta de criança, vai ser do mesmo jeito. Sempre vai aparecer uma criança para você cuidar. Ou adolescente, seja qual for o público, certo? E aí, hoje nós iremos definir, né? A gente vai definindo e conhecendo o público-alvo. Vamos lá, ver as características de cada grupinho desse? Gente, é a primeira infância, né? Do nascimento até completar 6 anos, então de 0 meses até 6 anos, essa é a primeira infância, certo? É a janela em que as experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida, minha gente. Como eu falei para vocês lá em Saúde e Seus Cuidados, a primeira infância, ela é a base do adulto que essa criança vai ser. Então, tudo que ela vai vivenciar nesses primeiros anos de vida vai refletir em quando ela chegar na fase adulta, certo? Então, por isso que a gente precisa ter muita cautela, a gente precisa ter muita paciência, a gente precisa saber lidar com essa fase de um jeito assim divino, né? Um jeito assim muito sábio, porque a gente está trabalhando o cidadão do futuro, né? Então, isso é uma responsabilidade, porque se eu não cuido daquela pessoa da forma certa, pode refletir isso quando ele estiver numa fase adulta. Por isso que é muito importante a educação. Muito, muito, muito essencial uma boa educação na primeira infância. Certinho? E aí nós temos, ó, a conta é simples. A conta é simples. Primeira infância com cuidados, amor, estímulo,
certo? As crianças elas precisam ser muito estimuladas. Interação de pavimento o caminho para que a criança aproveite todo o seu potencial. Nasce um adulto mais saudável e equilibrado e floresce uma sociedade com os mesmos valores, como eu falei para vocês. Então, se eu ensino a criança a se alimentar bem, a cuidar das pessoas da forma correta, a respeitar, a ter a empatia. Gente, olha o monte de cidadãos que nós iremos ter com um pensamento diferente, né? Eu acredito que já temos uma evolução e podemos evoluir ainda mais, né? Nós podemos evoluir ainda mais nessa questão de saber educar as crianças. Então, a primeira infância, perdão, ela exige isso do cuidador. Ela precisa que o cuidador ele tenha todo esse manejo, esse cuidado, essa atenção, essa paciência, esse afeto, né? Não tem como eu criar uma criança, educar uma criança aos gritos, aos pontapés. Não tem. Não tem como essa criança ela não crescer com isso, ela não levar isso para a vida dela. Certo? A gente precisa ter limites, a gente precisa ensinar, a gente precisa estar ali bem atentos. Então, aqui nós temos algumas características da primeira infância, né? Não dão tanta importância a grupos, criança. De 0 a 6 anos, eles não estão muito afim de dividir, né? Eles são mais... É a fase do ecocentrismo, tudo é meu pai, é minha mãe, é minha irmã, é meu brinquedo, é minha cama, tudo é meu, né? Eles não gostam muito de dividir, isso é normal para a fase, certo? Então, tem pessoas que ficam enlouquecidas porque a criança, puxou, dizem logo que puxou a família do pai ou da mãe, né? Menina fulaninho é assim porque puxou o pai. Menina cicraninho é assim porque puxou a mãe. Não é, gente. É característica da idade. A criança ela é mais egocêntrica mesmo. Ela gosta mais de tudo dela. Certo? Mas é uma fase, isso passa. Gostam de fantasiar, de invenções. Então, para trabalhar com crianças nessa idade, vocês precisam ter 100% disponível para vocês voltarem à infância. Né? Por quê? Porque vocês vão estimular as crianças, vocês vão brincar, vocês vão se jogar igual a elas, certo? Então, o cuidador, ele precisa ter as características maternais, ter muito afeto, certo? Ser paciente e carismático. É isso que faz com que a criança sinta essa verdade em você e monte e junte uma conexão maravilhosa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? Precisa ter muita atenção, esse carisma, essa paciência. É muito gostoso a gente conviver com crianças quando a gente tem esse perfil. Né? Eu trabalhei em educação infantil, né, há quase 4 anos atrás. Eu trabalhei em educação infantil. E até hoje, minha gente, até hoje eu vou para o aniversário de crianças que eu trabalhei há 4 anos atrás. Por quê? Porque as crianças lembram de mim, crianças com 5, 4 anos até hoje, quase 8, aliás, com 8 anos, lembram de mim com muito carinho, né? Fazem questão de que eu esteja presente no momento deles, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente precisa ter muito amor pela nossa profissão, pela profissão de vocês. Atividades mais adequadas, né? Muita movimentação, coisa que deixa a criança parada, não é atrativo, a não ser que seja um celular, certo? Um computador, mas outra coisa não é tão atrativa. Cantigas de roda, criança adora. Quando você modifica o som da voz, o seu corpo, você gesticula mais, isso chama muita atenção. Até para nós adultos isso chama atenção. Porque se eu estivesse aqui só lendo, vocês estariam aí abrindo a boca, olhando para o relógio, coçando a cabeça, coçando os pés, não estariam dando atenção. Mas quando a gente gesticula, a gente demonstra, a gente faz uma entonação de voz diferente, vai chamar a atenção daquela criança, daquele indivíduo. Então, por isso que é muito importante a gente ter todos esses detalhes no nosso trabalho, na nossa vivência como cuidador infantil. Certo? Brincadeiras e muita estimulação. Estimula a criança a ler, estimula a criança a montar, estimula a criança a dançar, se movimentar, tudo isso para vocês começarem a realizar aí na sua rotina. Certo? Então, saúde na infância.
na segunda infância, né? Aí nós temos a segunda infância, a característica da segunda infância, dos 7 anos até os 12, certo? Eles adoram brincar em grupos, já é diferente da primeira infância, né? Eles adoram estar em grupos. E o mais interessante é que eles dividem por sexo. Meninos gostam de brincar com meninos e meninas gostam de brincar com meninas. Gente, isso não é a sociedade que impôs, certo? Já é deles. Estudos mostram que crianças eles têm afinidade pelo seu próprio sexo nessa faixa etária de idade. Eles gostam de brincar só com meninos. É tanto que se na escola eles dizem muito isso. Quem é seus amigos quando é menino? Aí ele diz Arthur, João e tal. É muito difícil ele citar uma menina se ele for um menino. E a menina do mesmo jeito, minhas amigas é Maria Júlia, é Ana. Nenhuma professora divide eles por sexo. Você vai brincar só com meninas e você vai brincar só com meninos. Não. É eles mesmos que fazem essa escolha, porque é característica da fase que eles estão vivenciando. Olha só que interessante, né? Então, tudo isso é do desenvolver de uma criança, da fase que ela está vivendo, certo? Então, ela tem a preferência de vídeos por sexo ou pela definição de seu interesse. Se eles gostam de brincar com bola, eles vão brincar com bola. Se eles gostam de brincar com boneca, vão brincar com boneca. Também tem essa questão de preferência, certo? Por isso que muitas vezes as meninas gostam de brincar com as meninas, porque as preferências são muito parecidas. Existem exceções, porém são poucas, né? Exceções, né? Como eu falei para vocês. Valores morais e éticos têm que ser ensinados às crianças a respeitar, a ter paciência, a escutar, a saber falar. Eu vi um vídeo agora recentemente que eu fiquei abalada de uma criança numa parada de ônibus batendo na mãe. Porque a mãe não queria dar alguma coisa. Ele morde. Quando a mãe segura nas mãos, ele quer morder. Quando a mãe afasta ele, ele fica querendo chutar. Minha gente, cadê a educação dessa criança, dos valores que tem que respeitar? Tem que ter limite, né? Limites. Todas as crianças precisam ter limites. Então, é nessa fase que a gente tem que incentivar ser um cidadão de bem. E isso vai depender de quem? De vocês. Muitas vezes é de vocês, cuidadores. Professora, mas eu vou ser cuidadora, não vou ser pai e mãe. Mas muitas vezes vocês fazem quase esse papel de pai e mãe. Porque tem pais que saem de casa de 6 horas da manhã e só voltam lá para as 7, 8 horas da noite. E quem é que passa mais de 12 horas com essa criança? Você, né? Ou 8 horas ou 6 horas corrida. Muitas vezes é vocês que ensinam muita coisa que os pais não têm tempo de fazer, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse perfil quando vai trabalhar com a criança. E aí, a segunda infância, as atividades podem ser feitas com vários tipos de brincadeiras, jogos, mímicas, carrinho de mão, raciocínio lógico, criatividade, imaginação. Usem tudo para que elas gostem do momento e desfrutem e aprendam ainda mais. Os adolescentes, né? Os adolescentes começam aí de 12 aos 18 anos, a fase da adolescência, né? Começa a ter identificação pelo sexo oposto, é quando já começa aquele interesse pela menininha bonitinha da sala, o menininho bonitinho da sala, né? E aí já vem os interesses mais amorosos. A idade é a fase que a idade está altamente influenciável, né? Eles conseguem ser bastante influenciáveis, eles são muito fáceis de querer fazer aquilo porque minha amiga fez, porque o meu colega fez, e aí onde vem toda aquela questão de você exatamente na adolescência que você vai tirar a prova dos 9 da sua educação, porque muitas vezes eu escutava muito isso nas escolas quando eu trabalhava. Da mãe dizer, menina, tu foi sorte com fulaninho, porque é uma criança tão boa, é uma criança tão não sei o quê, né? Gente, não é questão de sorte, né? É resultado do que ela vivenciou na primeira e na segunda infância. Então, não é aborrecência, é adolescência mesmo. Mas é a adolescência que você está colhendo da infância que você plantou. Então, por isso que é importante aí a gente estar bem interagindo com esse público. Os adultos entram na fase dos 18 até os 59 anos, certo? Gostam de atividades em grupos, gostam de participar, né? Eles têm essa afinidade, é um momento até de desopilação. Porém, o adulto, ele falta o tempo, né? Eles têm todo o interesse de participar, de brincar de tudo, só que o tempo não permite. Mas
são muito abertos para trabalhar e propor, né, desenvolver atividades em grupos. A terceira idade, que é uma idade maravilhosa, fantástica da vida, né, inicia por volta dos seus 60 anos de idade, gostam de atividades de integração social. O idoso adora o movimento. Então, dança, jogos, brincadeiras, tudo que ocupe o tempo deles, eles gostam. Então, é muito gostoso trabalhar com um grupo de idosos, com idosos que são animados. Primeira coisa que não falta no idoso, meu filho, em grupos de idosos, é comida. Menino, é bom demais. Eu vou atender minhas pacientes de saúde lá cheia, eu dizendo que não e elas querendo que eu coma, né? Porque idosos, eles adoram esse momento de se confraternizar e isso é muito gostoso, né? Isso é muito bom da gente ver. Gente, o nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre oficinas recreativas para crianças e adolescentes. Então, eu vou trazer várias dicas de várias coisas bem legais. Se vocês já quiserem dar uma lida no material de vocês, fiquem à vontade, que nosso próximo conteúdo a gente se encontra. Deixo para vocês a nossa reflexão, como vocês sabem, sempre ergam a cabeça, pensem positivo. É uma fase difícil que nós estamos vivenciando, mas tudo pode ser, tudo passa, né? É o ditado mais certo que tem, tudo passa. Então a gente precisa ter sabedoria para saber passar, mantermos motivados, né? Porque a gente sabe que vai passar e a gente precisa estar aí com tudo em dias, né? Com a nossa vida em dias. A gente também não pode parar tudo. Então, que vocês estejam em casa, estejam se cuidando, estejam bem, estejam felizes, igual que eu estou todas as vezes que eu gravo a aula para vocês. Um super beijo. Um beijo bem especial para a Sara, que está sempre interagindo nos grupos, né? No grupo do WhatsApp. Eu estou adorando sua interação. Tô sentindo falta de muitas, de graça. Tô sentindo falta de muita gente aí participando. Então, vamos participar, meu povo. Preste atenção nos grupos. As meninas do WhatsApp estão mandando tudo. As atividades sempre vai ser decorrente do que eu acabei de ensinar para vocês. Então, eu posso perguntar. Cita as características da segunda infância, da primeira infância, da fase adulta, certo? Então, por isso que eu quero que vocês leiam muito o material de vocês, porque tem coisas muito gostosas de aprender aqui nesse material. Então, que vocês dividam comigo aí essa experiência, certo? Um abraço, olha, virtualmente muito, muito, muito forte. Um beijo no coração de todas e até o nosso próximo encontro. Tchau!